No livro de Deuteronômio, você vai encontrar os 3 discursos que Moisés fez antes de morrer. O primeiro deles está entre os capítulos 1 e 4, e ele tem uma reflexão muito importante para a gente sobre quando Deus nos dá uma segunda chance. Então fica aí até o fim. Se você ler o texto aí na sua casa, você vai perceber que Moisés meio que está recontando ao povo toda a história deles desde que eles saíram do Egito. Moisés vai relembrando os principais acontecimentos. Foram 40 anos de história. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é: por que Moisés fez isso? Qual era o objetivo de recontar ao povo uma história que eles já conheciam? E não só conheciam, eles viveram tudo aquilo, eles fizeram parte de toda aquela história. Então qual que era o objetivo de Moisés com isso? Moisés tinha um propósito muito claro com isso. Ele vai recontando a história ao povo, mas ele não reconta de qualquer forma. Ele reconta a história relembrando o povo, destacando quais foram os erros que eles cometeram e principalmente as consequências que eles tiveram que enfrentar por causa desses erros e desses pecados. E Moisés queria que o povo aprendesse com os erros do passado, porque agora uma nova chance, uma segunda chance estava sendo dada a eles. Eles finalmente iriam entrar na terra prometida que eles tanto sonharam. Mas antes disso, Moisés meio que tenta convencer o povo, inspirar o povo a renovar sua aliança com Deus e dessa vez permanecer fiéis aos mandamentos que eles quebraram no passado. Só que antes de convocar o povo a essa renovação de aliança com Deus, Moisés sentiu essa necessidade de trazer à memória, de relembrar o povo quais foram todos os erros que eles cometeram e tudo que eles sofreram, todas as consequências que eles tiveram que enfrentar por quebrar os mandamentos de Deus, por não terem sido fiéis a Deus no passado. E aqui está a lição e a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Quando Deus te der uma segunda chance, é muito importante que você tenha aprendido as lições dos seus erros do passado, para que você não volte a cometê-los. Mas geralmente não é isso que acontece. Parece que a gente tem a mania de continuar insistindo naquilo que a gente já quebrou a cara antes. O ser humano parece que ele gosta de repetir padrões fracassados. E na verdade, a gente faz isso até de forma inconsciente. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje. Assim como Moisés fez com o povo, eu quero te convidar a refletir sobre tudo que já aconteceu na sua história. Reflita principalmente nos erros que você cometeu. E não se esqueça de relembrar tudo que você já sofreu com as consequências desses erros, com as consequências dessas escolhas erradas da sua vida. Sem essa reflexão, sem essa autoanálise, sem estar plenamente consciente de quais são os pontos que você precisa corrigir, evoluir e amadurecer em você, é bem provável que você vai continuar repetindo padrões de comportamentos e escolhas erradas que você já fez na sua vida e que te trouxeram tanto sofrimento. A gente gosta de ficar jogando a culpa do nosso sofrimento para outras pessoas, mas tenta fazer diferente hoje. Para refletir nos seus erros. O que você poderia ter feito diferente? Quais são as atitudes que faltaram? Maturidade, caráter ou talvez até valores em você. Talvez você já errou muito nos seus sentimentos e nos seus relacionamentos. Talvez você já errou muito com a sua família, ou talvez em questões financeiras e questões de trabalho. Talvez você já errou muito com você mesmo, não se valorizando e aceitando qualquer coisa na sua vida. Talvez você venha errando bastante com Deus, no seu relacionamento com Deus. Seja lá o que for, senta, reflete, faz uma lista dos seus erros se precisar, mas não deixa de aprender, de tirar essa lição. E se lembre, relembre as consequências. É muito importante que você se lembre tudo que você já sofreu com seus erros. É importante que essa experiência esteja viva na sua mente, para você saber exatamente o que você vai passar se você cometer esses erros de novo. Senta, faz essa lista, aprende para que você consiga mudar, para que você consiga fazer diferente na próxima vez, quando Deus te der essa nova chance. E Ele vai dar. O nosso Deus é misericordioso. As misericórdias dele se renovam
todas as manhãs. Ele vai te dar uma segunda chance. Mas é muito importante que quando esse dia chegar, você esteja preparado, que você esteja amadurecido, que você tenha aprendido a lição para que você não cometa de novo os mesmos erros. E depois que você fizer essa lista, você precisa estar consciente dos seus erros e ser intencional em buscar o arrependimento, em buscar essa mudança na sua vida. Você precisa ser intencional, você precisa se esforçar. Não seja como essas pessoas que dizem: eu sou assim, eu vou morrer assim. Se você é um cristão, uma cristã, você não foi chamado para ser como você mesmo. Você foi chamado para ser como Cristo. Ele é a referência. Então olha para ele, se espelha nele e aceita aquilo que precisa ser corrigido e mudado em você. Talvez no seu comportamento, na sua mentalidade, no seu caráter, talvez na sua falta de valores, talvez nas suas prioridades, talvez nas suas omissões, talvez algo na sua personalidade que não condiz com os princípios de Deus, com o caráter de Cristo. Aceita o que precisa ser mudado em você e seja intencional em buscar essa mudança, e Deus vai se agradar da sua vida e a sua vida vai mudar, porque Deus vai te abençoar. O Espírito Santo vai ser com você, Ele vai te ajudar, Ele vai gerar essa mudança em você, mas primeiro você precisa querer essa mudança e você precisa primeiro entender o que precisa ser mudado. Você precisa reconhecer que precisa mudar, que tem algo errado em você. E você vai entender isso, chegar nesse ponto, depois de fazer essa reflexão, depois de fazer essa lista, e aí você vai orar a Deus, vai pedir força, vai pedir graça, vai pedir sabedoria, e Ele vai te ajudar a buscar a mudança, a viver de forma diferente, a viver de maneira que agrada a Ele, que glorifica Ele, e viver de uma maneira que você não vai trazer mais os mesmos erros e os mesmos sofrimentos sobre a sua vida. E para terminar, mas presta atenção que isso aqui é importante. Seja lá qual for o tamanho do seu pecado, seja lá qual for o seu erro, existe perdão, graça e misericórdia para a sua vida através de Jesus. Você tem vivido a sua vida afastado da presença de Deus, do seu Pai Criador, seu Pai Celestial. Hoje, Ele te chama de volta para a presença dEle.